Sejam muito bem-vindos, os que não estiveram na primeira parte. E quem não esteve na primeira parte, que possa ver então em casa depois o que nós falamos na primeira parte. Eu agora gostaria de... Nós temos na primeira parte de analisar o problema, da causa ao efeito, do fruto para a raiz. E eu agora gostaria de abordar o que pode ajudar realmente com esse problema. Eu intitulei O Amor é Maior, porque na verdade o amor faz diferença. Eu gostaria primeiro de começar a aconselhar certas coisas, certos livros ou ministérios que realmente podem ajudar com o problema, tanto com pornografia como imoralidade sexual. Eu gostaria de começar, nós na primeira parte nós não abordamos todos os temas, também existem outros temas como porquê esperar com sexo antes do casamento, sexo antes do casamento ou depois, porquê disso, ou também homossexualidade. Eu não abordo sempre todos os temas, porque também não tenho tempo para tudo. E também, por exemplo, a área da sexualidade, homossexualidade é menos a minha área. Mas, para quem tem interesse, eu posso aconselhar bastante. E tem ali o QR Code, para quem quiser ver. O Michael Caducci, ele aborda esse tema muito bem, em inglês, mas ele aborda muito bem esse tema. Ele também tem outros temas, ele também aborda a pornografia, e ele faz realmente de uma maneira muito, muito boa. E também na equipa dele, eles têm o Coming Together Ministries. Na equipa deles também tem outras pessoas que abordam outros temas. E por isso posso realmente ajudar quem tiver tempo em casa realmente a ver. Eu também já vi deles um vídeo que eu achei muito interessante. Tinha como título The Fear of Rejection, ou seja, de certo modo, aquele medo que por vezes podemos ter de ser rejeitados, não ser aceitos por outras pessoas, que muitas vezes nos leva a estarmos presos ou nos leva a certas ações que na verdade não seriam boas. Outro também que eu posso aconselhar, já aconselhei na parte da manhã, que é Love Always Ministries, de Richard e Brittany de la Mora. Ela foi uma atora pornográfica e ela conseguiu se libertar, graças a Deus. E eles têm um ministério onde eles fazem vídeos também sobre o assunto e é realmente muito interessante. Outra coisa também posso aconselhar, principalmente para mulheres, principalmente mulheres adolescentes, é Dannah Gresh. Eu, para ser sincero, para o geral, eu aconselho a todos, mas ela foi uma das pessoas que, em inglês também, mas que aborda esse assunto quanto à sexualidade e a pureza de uma maneira que eu nunca vi outra pessoa abordar. Eu achei realmente muito bonito. Vale a pena ir ao YouTube e ver as pregações dela, porque ela aborda esse assunto de uma maneira muito, muito bonita. E ela também tem livros muito bons. Um deles que é o Secret Keeper, que realmente aconselha mulheres adolescentes, que ajuda realmente nesse ponto, esses desafios que tens como adolescentes, de esperar, do namoro e tudo o resto. E o que eu acho muito bom, ela também tem outros livros, como por exemplo Lies Girls Believe, ou seja, mentiras que as raparigas acreditam. Obrigado. E eu acho muito interessante porque ela trabalha com os dois, tanto para as adolescentes, para as raparigas, como também para os pais. As mães também podem comprar o livro dela e, como veem na imagem, podem utilizar, podem ler as duas, tanto a filha como a mãe podem ler juntas e podem ajudar-se nesse processo. Ela tem realmente material muito, muito bom quanto a esse tema, que eu realmente posso aconselhar. Outra também posso aconselhar, que é em português, é o Sem Tabus. Na verdade é bem antigo, é da Novo Tempo, no Brasil, e é realmente muito, muito, muito bom. Pode ser que nós aqui, em conversa, não temos tempo para abordar muitos temas, mas o Sem Tabus da Novo Tempo aborda todo tipo de temas, todo. Nessa área de sexualidade, tudo. Vocês até podem se perguntar, ok, o tema sexo oral, será que é errado, será que não é errado, tudo o resto, eles têm um vídeo para cada tema. E eu também, com o Sem Tabus, aprendi bastante. Eu cheguei a uma fase que era todos os dias a ver um novo vídeo. Mas realmente aprendes bastante a ter bons princípios, a perceberes também o porquê desses princípios que tu tens. E também a Adelaide Alves não só apresenta o Sem Tabus, mas também apresenta o consultório de família. Claro, pode ser que ainda não tenhas uma família, mas vale a pena também ver os assuntos que eles abordam. Por fim, gostaria de recomendar também alguns livros. Dirty Girls Come Clean. É um livro também em inglês. Desses livros também, alguns livros também estão disponíveis em português. É uma questão de procurarem. Eu pus aqui o original. Esse primeiro livro fala de
mulheres que tiveram problemas com a pornografia e que se libertaram. E também ajuda nesse processo de libertação. Então, realmente, é um livro que eu posso realmente aconselhar. Passion and Purity é um livro que fala da experiência, uma experiência de amor, uma história de amor de alguém, uma história verídica, e que fala desse desafio de esperar até o dia, né, do casamento, essas expectativas, as tentações e tudo o resto. Um livro também que eu realmente posso aconselhar. E por fim, Enough, Discovering a God Who is Enough. É um livro que também posso aconselhar, principalmente para mulheres que têm esse desafio, né, com a autoestima, a encontrarem realmente o seu valor e que lhes ajuda realmente a lidar com esse problema. Um livro que eu também posso aconselhar. Por fim, tenho 3 outros livros que também aconselho. Um destes eu também já li assim um bocadinho. Nem tudo que cai na rede é peixe. Eu acho que já o título já diz tudo. Realmente bastante interessante. Principalmente nessa fase de escolha de um companheiro, uma companheira para a vida. Realmente posso aconselhar bastante. Eu posso aconselhar o livro da Ellen White, Mensagem aos Jovens. E eu para ser sincero, eu estava de viagem por aqui e eu no avião estava assim, queria fazer a minha meditação pessoal e eu calhei nesse livro. E eu achei tão interessante porque eu não sabia que tem tantos aspectos que nos ajudam nestes desafios que eu nunca reparei. Então, realmente vale a pena ler esse livro. E por fim, um livro bem recente do Leandro Dallá, Pornografia, o Inimigo Silencioso. Eu ainda não li, para ser sincero, mas pela publicidade que eu vi do livro, realmente é de aconselhar. Eu tenho também aqui mais um. E este aqui nós temos aqui, quem quiser pode receber um. Caminho para uma Vida Plena. Este foi um livro que foi adaptado ao livro Caminho a Cristo. E foi adaptado, não sei se queres talvez tu introduzir talvez melhor o livro. Deixa eu ver. Há uns anos atrás existia na Conferência Geral, ou foi abraçado na Conferência Geral, um ministério mesmo para tratar com qualquer tipo de dependências. E eles criaram um material, este livro, Caminho para uma Vida Plena, que nós temos aqui um para cada um, se quiserem, é o livro Aos Pés de Cristo, mas com cada capítulo relacionado com os 12 passos dos Alcoólicos Anónimos. Estão a ver? Os 12 passos. E este livro é fantástico, sozinho, mas com esta relação ajuda a perceber o percurso. E na publicadora Servir vocês têm este material que está relacionado, este não tenho para vos dar, mas podem encomendar se quiserem, está relacionado com este, e este é para fazerem os 12 passos de uma forma muito sentida, muito compreensiva, um passo por mês. É como se fosse uma escola sabatina. Tem uma parte diária para estudo e para meditação. E porquê? Porque quando se criam automatismos no nosso cérebro, nós, quando damos por elas, já estamos a fazer as coisas que se tornaram automáticas. E é preciso um trabalho muito profundo, uma coisa que nós fizemos por anos, agora precisamos de algum tempo para criar novos hábitos. E parte disto é o processo de tomada de consciência. De maneira que Caminho para uma Vida Plena, estão aqui 4 trimestres, vai junto com isto. No livrinho, temos um para dar a cada um. Este material, se quiserem ir mais a fundo, isto é, originalmente baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anónimos, mas como sabem, isto pode ser aplicado a qualquer tipo de dependência. Obrigado, muito obrigado. Bom, para agora o que eu preparei, isto aqui foi a parte introdutória. Quem quiser mais informações pode entrar em contato comigo. O que eu preparei agora para a segunda parte, eu gostaria de introduzir alguns passos que me ajudaram bastante a mim próprio e vos contar como é que eu lidei com isso na minha própria vida, para vocês poderem também tirar conselhos para a vossa vida.
E eu vou também tentar explicar de uma maneira que seja não só da perspectiva minha, de quem passou por essa situação, mas também da perspectiva de alguém que talvez conheça outra pessoa e que queira ajudar. Como é que pode ajudar também uma pessoa? Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer a oração. Senhor Jesus, antes de começarmos, Senhor, eu peço a sua guia, eu peço pelo seu Espírito, Senhor, que seja o Pai a pôr as suas palavras na minha boca. Senhor, eu preciso da sua ajuda, de maneira que, Pai, que sejas tu a falar e não eu. Eu te agradeço por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é o amor de Deus. E esse é um passo que cada um de nós pode tomar. Não só quem precisa de ajuda, como também a pessoa que quer ajudar. Para ser sincero, se cada um de nós tomasse bem atenção a este ponto, poderia ajudar bastante a cada um de nós. Na primeira parte nós já falamos do ponto quanto não brincar com corações. Ou seja, considerar a cada pessoa como uma pessoa muito preciosa, porque na verdade é o valor que Deus nos deu. E esse pequeno detalhe, parecendo que não, pode fazer uma grande diferença na equação. Que é uma coisa, para ser sincero, que falta-nos bastante, mesmo dentro da igreja, infelizmente. Que nós julgamos ou damos mais atenção a umas pessoas pela aparência, pelos talentos e tudo o resto. Isso destrói bastante. Muitas vezes nós criamos uma certa pressão sobre pessoas que lhes leva a fazerem coisas, a entrar em vícios, que nunca iam entrar se nós dessemos o amor certo. E como eu já disse também na primeira parte, eu só estou a introduzir outra vez porque houve pessoas que não estiveram na primeira parte. Eu tive, aos 12 anos, um colega da escola mostrou-me pornografia, tive 8 anos preso, até eu ver, então, no GAM, quando o pastor Bastos, com a doutora Cristina, fizeram um workshop sobre o tema, e eu mandei lá um e-mail a pedir ajuda, porque eles disponibilizaram. E eu me lembro que, a primeira vez quando eu entrei em contato com o pastor Bastos, eu pude simplesmente dizer-lhe o que eu sentia. Pela primeira vez na minha vida, vocês podem imaginar, eu tenho 4 irmãs, dentro da casa ninguém sabia do meu problema, eu masturbava, me ouvia aquilo tudo, ninguém sabia, e depois de 8 anos, após 8 anos, no início era algo assim mais fascinante, algo assim, digamos assim, menos mau, mas com o tempo tornava-se cada vez pior. E eu via que esse vício roubava-me o amor a Deus. Eu antes tinha um amor muito grande por Jesus, e eu também via as mulheres de uma maneira muito pura. Para mim é como se fosse algo que eu tinha que cuidar devia dar o maior cuidado. Mas isso mudou a imagem completamente. E depois, quando eu tinha 12 anos, aos 17, 18, 19, 20, passou a ser algo assim mais sério. E eu queria coisas assim, digamos, mais pesadas. Eu queria passar aquilo que eu via em vídeos para a realidade. E tornou-se assim numa área bem perigosa. A ponto de eu pensar, eu trabalho com jovens, eu faço pregações, eu e a minha família normalmente somos sempre famílias, não importa a igreja que estamos sempre a trabalhar. E eu pensei, eu não consigo, não dá para levar essa vida dupla. E eu estava bem antes, nessa época, eu estava ante uma decisão. Ou eu abandono a família e Deus porque eu sei que não posso trabalhar para Deus dessa maneira. E a família porque eu não quero ser uma vergonha para a família. Ou abandono a família e Deus e sigo essa vida, ou eu tenho que abandonar essa vida, porque não dá para levar os dois. E foi bem nesse ponto que eu encontrei o pastor Bastos. E pela primeira vez, depois de 8 anos, eu pude contar aquilo que ia no meu coração, aquilo que eu nunca tive a oportunidade de partilhar com alguém. E eu achei muito interessante porque a reação do pastor Bastos ele foi direto, ele chamou o pecado pelo nome, mas ele relembrou-me do amor de Deus, ele mostrou-me outra perspectiva. Ele disse-me, Carlos, eu vejo que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Isso fez-me toda a diferença, porque eu sempre pensava naquela época que eu era um monstro que queria apanhar a próxima mulher à frente de mim. Mas eu achei interessante porque isso mudou completamente a minha perspectiva, que espera aí, eu não sou aquele monstro, eu sou a ovelha perdida que Deus quer alcançar. Então, eu aconselho pessoalmente, como primeiro passo, claro, eu não acho correto nós nos expormos simplesmente perante uma pessoa, isso não é correto. A Bíblia nos ensina, existem pecados em privado e existem pecados públicos. Temos que lidar de uma maneira diferente. Mas o primeiro passo que podemos dar é realmente reconhecer o amor de Deus. E não só reconhecer, para quem precisa de ajuda, mas também quem quer ajudar, dar a conhecer o amor de Deus.
E uma da coisa que podes fazer é realmente dar o valor certo a uma pessoa que tem. Não importa se seja grande ou pequeno, dá o valor certo. Isso faz uma grande diferença. Para mim, ao longo do tempo, ao longo desse processo, por razões de tempo, não vou ler os textos todos, podes avançar, mas este texto de Isaías mostra-nos que Deus, na verdade, ao nos salvar do pecado, nós nem temos noção do que é que Deus está-nos a salvar. E isso para mim é que mostrou para mim, pelo menos para a minha vida, um grande sinal do amor de Deus. Porque quando eu percebi aquilo do qual Deus, na verdade, me salvou e me quer salvar, é ali que eu realmente descobri que não, isto é um amor muito grande. Porque para Deus me salvar, Ele teve que tomar o meu lugar. E isso fez para mim uma grande diferença. Porque eu vou ser sincero, e eu não estou a exagerar. Eu vou ser sincero e eu não estou realmente a exagerar. Se nós permanecemos no pecado, seja este, seja outro, mais cedo ou mais tarde, desculpem, vais descobrir que, na verdade, tu tens um coração do demónio. Tu tornas-te um coração do demónio. Tu estás tão focado no teu pecado, estás tão focado no vício, e eu vos digo, porque eu vi isso na minha vida, estava tão focado em alcançar, em levar aquilo que eu vi nos vídeos para a vida real, que não me importava mais pessoas, não me importava mais sentimentos dos outros, só tinha aquilo. E parecendo que não, tu acabas por ser... Olha, eu até vou ser sincero, muita gente que torna-se abusiva para outras pessoas, na verdade, no início, não era o objetivo ser abusivo. Mas está tão focado naquilo e tão preso no seu próprio pecado que ignora completamente o sentimento das outras pessoas. E eu reparei que, na verdade, esse pecado, esse egoísmo, torna-nos tão duros que eu não encontro outra descrição senão que tornamos realmente com um coração de demónio. Relembrando que Satanás começou o grande conflito dizendo: nós somos anjos, nós somos santos. Nós podemos fazer o que é que nós quisermos, porque vamos permanecer santos. E o que é que aconteceu com esses anjos que aceitaram essa ideia? Tornaram-se em demónios. Connosco não vai ser diferente. Se nós nos separarmos de Deus, has de reparar que vais tornar-te uma grande maldição. E, portanto, eu vejo o grande amor de Deus porque Jesus tomou essa maldição em nosso lugar. E reparando que, eu não sei, eu já cometi alguns erros na minha vida e sempre no final de tudo eu estava tão grato a Deus pela oportunidade de poder pedir perdão e receber perdão, e de poder se reconciliar. Isso é um presente tão grande, vocês nem têm noção. Que realmente eu vi ali o amor de Deus, a oportunidade de Jesus tomar esse lugar por nós. O segundo ponto que é bastante importante, muitas vezes o mais difícil. Eu já entrei por vezes em contato com jovens que em conversa, perguntei, né, se em conversa, pronto, descobri lá que eles também viam pornografia. E eu acho interessante que, bom, pelo menos até aquele ponto de admitir que uma pessoa que consome pornografia, até esse ponto muitas pessoas chegam. Só que muitas das pessoas falham esse ponto que é muito importante. Muitas pessoas olham, sabem, mas não veem o problema na perspectiva que deveriam ver. Ou seja, muitas pessoas não acham o problema assim tão grave como pensavam. Eu, para ser sincero, eu tive 8 anos preso na pornografia, mas eu nunca diria que estava viciado em pornografia. Eu, viciado? Não. Bom, é que ele vem aqui uns dias, mas depois desaparece, mas depois vem, mas não estou viciado. E eu também já entrei em contato com os jovens, admitiram, mas depois eu disse: olha, queres ajuda? E não aceitaram. Então, um dos passos, se realmente queremos mudar, é nós aceitarmos o facto de precisarmos de ajuda. Eu vou-vos ser sincero, existem vários problemas na vida que conseguimos resolver por nós mesmos, mas este problema, a maioria dos casos, não consegue resolver por si mesmo. Eu recebi a ajuda do pastor Bastos, conheço várias outras pessoas que também receberam a minha ajuda. Normalmente é difícil. Eu não digo, eu já ouvi também histórias, as pessoas conseguiram, mas normalmente precisas assim de uma mão. Porquê? Porque por um lado estás viciado, por outro lado estás a lutar contra uma estrutura, digamos assim, que se desenvolveu no teu cérebro e não estás em condições. Ela não é, eu acho muito interessante como é que ela descreve. A tua força moral foi enfraquecida. Então, por ti mesmo, estás fraco e não vais conseguir ter a força de vontade para lutar contra a tentação. E essa é a razão pela qual eu, no início, mostrei aqueles ministérios, porque realmente podem ajudar nesse processo.
Então, o primeiro ponto é aceitar, quer dizer, o segundo ponto seria aceitar que realmente precisamos de ajuda. Agora, na perspectiva de quem quer ajudar, uma coisa que eu faço muito é, eu também como líder de jovens, eu tento sempre andar atento, não só quando estamos aqui no refeitório ou quando estamos aqui entre pessoas, não só estar a falar de coisas assim que são vãs ou que podes falar sempre, mas fica um pouco atento, tenta descobrir um pouco mais, não por curiosidade, não, eu também, reparem bem, eu não aconselho a dar muito de ti a outras pessoas, é bom por vezes ser reservado, mas onde for permitido, tenta descobrir um pouco o que é realmente, quais é que são os problemas das pessoas. Pode ser que tu não consigas resolver, mas tu podes encaminhar a pessoas que possam ajudar. Então, principalmente com amigos chegados, não tenta só falar de futebol, não tenta só falar de coisas do trabalho, mas tenta perguntar, então como é que tu estás? Quais é que são os desafios? E talvez tu não tenhas a solução, mas pelo menos podes levar a pessoa a outra pessoa. Uma coisa que eu faço, eu sempre tento entrar em conversa com as pessoas, eu tento ganhar a confiança das pessoas, falando da minha própria experiência, e depois de eu saber qual é que é o problema, eu tento encaminhar para a solução. Mas realmente o que é que ajuda é levar realmente a pessoa a ver que o problema realmente é algo que a pessoa precisa de necessidade e não somente algo que podes pôr de lado e não vai acontecer nada. Depois tem outros passos que também são importantes: arrependimento, confissão, consagração. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Este ponto é muito importante. E porquê? Eu sempre conhecia só o ponto o que confessar as suas iniquidades. Ponto. Sempre pensei que era assim. E eu não sei, eu tenho a certeza que até mesmo entre nós existem pessoas que tiveram problema ou têm problema com a pornografia ou mesmo com a masturbação e depois disso acontecer, normalmente oram e pedem perdão a Deus e dizem assim, olha, peço perdão, por favor, eu não quero mais voltar a fazer isso. E passado uma semana ou alguns dias, voltam a cair no mesmo ponto. Eu não sei se já se perguntaram porque é que isso é assim. Mas a razão muitas vezes que eu descobri, não que o pedir perdão não era sincero. Porque eu sempre, cada vez que eu caía, eu pedia perdão a Deus. E era sincero. Mas o ponto é que a Bíblia diz que, na verdade, verdadeiro arrependimento não significa só pedir perdão a Deus. É o que confessa e que deixa. Esse é um ponto muito importante. À medida que pedes perdão a Deus, não é só, ok, pedir perdão e pronto. Mas é, já que reparaste que realmente é um problema na tua vida e que tiveste que pedir perdão, então deixa. Isso é bastante importante. Eu só posso mencionar outra vez. Esse deixar é importante, porque muitas vezes Satanás vai vir e ele vai dizer, ok, espera aí, já descobriste este ponto, espera aí, deixa mostrar a tentação noutra perspectiva. Pode ser que até deixes a pornografia, pode ser que até que pares de te masturbar, mas Satanás vai te levar a um relacionamento que não está dentro dos padrões que Deus quer para a nossa vida. E depois acabas por estar no mesmo ponto. É por isso que eu quero dizer, reforçar esse ponto. Confessar é confessar e deixar também o pecado. É tu pôs a tua vontade no lado da vontade de Deus. Isso também pode-se fazer da maneira seguinte. Eu acho este versículo em Isaías muito interessante. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante de mim, diante dos meus olhos, a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça. Vou começar com o primeiro ponto. Lavai-vos e purificai-vos. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para vos perdoar e purificar. Ok, lavai-vos, purificai-vos. É o primeiro ponto. Confessar e deixar. E Jesus vai purificar. Segundo ponto. Cessar de fazer o mal. É como eu reparei. E eu quero realmente mencionar outra vez esse ponto, porque quem não tiver a determinação de realmente cessar, tu não vais parar. Tu até podes evitar, mas não estás a parar. Não estás a mudar nada aqui dentro. Então é importante o confessar, mas também o largar, o deixar. Tanto mais que eu vou ser sincero convosco, que eu acho que esse é o maior desafio. O maior desafio não é parar de ver vídeos pornográficos. O maior desafio não é parar de se masturbar. O maior desafio é porque a mudança não é um momento, é um estilo de vida. Esse é que é o maior desafio. O maior desafio é desprender-te do pecado para sempre. É dizer, ok, não vou desprender-me para uma semana nem para duas, mas aquilo que eu vou deixar aqui, eu vou deixar para sempre. Esse é que é o maior desafio.
E eu acho interessante porque a Bíblia diz que temos que aprender a fazer o bem. Isso é verdade. O teu cérebro está acostumado ao mal. E hoje também já mencionei da parte da manhã, devemos analisar o que acontece também no cérebro e que, na verdade, a pornografia nos leva a uma disfunção, tanto no cérebro como nos nossos órgãos genitais, e que, de certo modo, entrando em contato com a realidade, o que seria bom, tu não vais reconhecer aquilo bom como bom. Eu estou a falar da minha vida. Comigo também foi assim, quando eu me casei. Mas demora certo tempo, mas o teu corpo vai voltar a se adaptar ao que é correto, ou seja, não tens que desesperar. Então, é por isso que é importante aprender a fazer o bem. No início, o teu corpo vai fazer uma pressão, quero o mal, mas não te preocupes, isso é só uma questão de tempo. Depois de um certo tempo, o teu corpo, da mesma maneira como ele se habituou a fazer o mal, ele vai se habituar a fazer o bem e tu vais voltar a ter prazer nas coisas boas. Eu acho interessante também que uma coisa que eu posso também aconselhar é envolve-te em ajudar pessoas. Quando estás focado em ajudar uma pessoa, quando estás focado em servir, tu não vais ter tempo para ser egoísta. E porquê que eu digo isso? Porque eu pelo menos reparei uma coisa. Quando eu estou no trabalho, ou quando eu estou em qualquer sítio, eu vou dar um exemplo, muito sincero. Se entra uma mulher bonita, tem duas opções. Ou tem a opção de pecar, cobiçando nos meus pensamentos, ou tem a opção de passar o tempo nos meus pensamentos pensando como é que eu posso ajudar esta pessoa, como é que eu posso levar essa pessoa em Cristo. E eu reparei uma coisa, não dá para ter os dois. Ou vais estar a alimentar a tentação, ou vais estar a alimentar como é que eu posso, ou até podes orar pela pessoa, como é que eu posso ajudar a pessoa. Não dá para fazer as duas coisas. Uma coisa que eu reparei no meu trabalho é, ou vais exercer a tua influência para os teus próprios objetivos, ou vais exercer a tua influência para ganhar pessoas para Cristo. Mas os dois não vais conseguir fazer. Portanto, fazer a justiça ajuda bastante. Antes de avançar, nós só temos mais 10 minutos. Desculpa, estou à metade. Nós também começamos mais tarde. Eu aqui peço desculpa, vou tentar realmente avançar, mas são pontos importantes. Pois, só para vocês saberem. Outro ponto é fé e perseverança. É necessário perseverança. Não tem outro caminho, infelizmente. É necessário realmente perseverança. Vocês vão começar, eu já contei na primeira parte, que vão começar e para mim era muito difícil. Os primeiros 3 meses eu tinha tomado a decisão, não vou voltar a me masturbar, não vou voltar a ver uma imagem imoral, eu não vou voltar a olhar ali para a mulher ao lado. Mas foi difícil. Eu trabalho no escritório, tinha que me levantar, ia à casa de banho, orava, Senhor, dá-me força, voltava a trabalhar, 3 horas depois tinha que olhar outra vez. Foi muito difícil, eu sentia uma pressão no corpo para fazer as coisas más. E depois de 3 meses aliviou um pouco, já era só a cada 3 dias, e depois de mais outros 3 meses só era uma vez por semana, e mais tarde, poucos a poucos, eu voltei a ter o domínio próprio. Ou seja, é necessário perseverança. Apesar de sentir essa pressão toda, é difícil. E isso eu não estou a falar só da pornografia, pode ser também separar-se de um relacionamento abusivo, que é a mesma coisa. Eu não estou a falar só da pornografia, estou a falar também de sexualidade imoral. É difícil esquecer aquele namorado, aquela namorada. Mas melhor é seguir a Deus do que ao homem. E no início vai ser difícil, mas permanece, vale a pena. E, agora na perspectiva de quem quer ajudar outra pessoa, são nesses momentos que nós, como amigos, como irmãos, devemos nos apoiar uns aos outros. Relembrar nessas fases, olha, não desistas. Olha, avança. Eu, para vos ser sincero, é uma coisa que a minha esposa me ajudou bastante. Ela, quando eu comecei o meu processo de libertação, ela não fazia parte da minha vida. Como eu disse já no início, eu não pus nenhuma foto do meu casamento, porque não quero dar a entender que o casamento vai resolver o teu problema, não tem nada a ver. Mas ela depois, entretanto, entrou na minha vida e foram vários desafios. Para ser sincero, todos estes problemas trouxeram várias lágrimas amargas, mas pela graça de Deus, Deus concedeu bastante graça e Deus deu-lhe um perdão e uma graça que ela sempre me ajudou e me apoiou. E também foi uma pessoa que sempre me relembrou, olha, Carlos, não desistas do bom caminho, levanta-te, avança. Isso é uma coisa que cada um de nós pode fazer. Em vez de criticarmos, podemos relembrar, olha, vale a pena permaneceres, avança.
Como eu já mencionei, uma nova jornada é uma nova vida, é uma nova caminhada por completo. Pois avançamos. Eu achei esta passagem muito interessante. Peço desculpa caso a versão não seja português de Portugal, para mim é difícil. Tem a maioria das coisas em alemão e quando estava a preparar as coisas em português era um desafio. Entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto para estar firmes e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver uma nova vida, a vida de fé. Eu não sei se vocês já se perguntaram, assim como Jesus disse a Nicodemos, é necessário que tu nasças de novo, é a mesma coisa que nós precisamos. Mas não sei se já se perguntaram como é que isso acontece. Eu acho interessante essa passagem lá no White, porque mostra que, na verdade, o nascer de novo é algo que tem de ser diário. Como é que acontece? Colocando a nossa vontade no lado da vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com sentimentos. Eu digo já, fé não tem nada a ver com sentimentos. Neste processo vamos precisar de fé. E fé não tem nada a ver com sentimentos. Ou seja, mesmo que não sintas vontade, tu ainda assim podes fazer a oração e dizer: Senhor, eu entrego a minha vontade nas tuas mãos. Seja tu o guia da minha vida. E como eu disse, se essa for a tua oração, tu vais chegar no trabalho, vai passar ali a colega muito bonita e ao invés de estás focado, okay, uma tentação, não, vai estar, como é que eu posso partilhar a Bíblia? Eu, para ser sincero, até conto-vos uma experiência pessoal que eu tive. Como eu já disse, eu trabalho como desenhador projetista em construção civil, no escritório. Eu lembro uma vez estava lá, numa empresa, e recebemos uma nova trabalhadora. Nessa época já era... Acho que estava noivado. Era noivo. Então uma nova trabalhadora, e jovem, muito bonita. E naquele instante, normalmente, quando é um novo trabalhador, normalmente apresenta-se a todos os trabalhadores, naquele instante, quando ele via, aquele tipo, parece que o meu corpo bloqueou completamente, e aquela tentação de olhar e de alimentar aqueles pensamentos foi grande. Mas eu pensei: não, Carlos, não. Vamos orar, Carlos, não. Olhos. Tudo bem. E eu, para ser sincero, foi um pouco um desafio. Mas eu vou ser sincero, eu tomei a decisão: não, Carlos, não vamos dar lugar ao inimigo. Vamos nos comportar como eu sei que devo me comportar. E essa amizade depois desenvolveu-se e tudo o resto. Tivemos uma boa amizade também durante o trabalho. Eu sempre tentei colocar a minha influência para levar-lhe para mais perto de Cristo. Eu depois descobri que ela é católica, podemos ter também falado da Bíblia, pude ter-lhe dado vários conselhos. E no final, no último dia, eu depois troquei de trabalho. Por um lado, porque depois casei-me, quis trabalhar mais perto da casa. Por outro lado, também fica já o conselho: por vezes é necessário mudar de lugar, mudar de casa, mudar de telefone, mudar de trabalho. Até é melhor ganhas menos dinheiro, mas estás com Deus, do que estás no local de trabalho com tantos jovens, mas estás sempre tentado. E isso foi a maior razão porque eu mudei de local de trabalho. Por um lado, a minha antiga empresa era na cidade, e eu sempre tinha que ir de comboio e passava por muitas influências, para mim não dava mais. E por outro lado, a minha empresa tinha muitas jovens, e eu sabia que esse contexto com muitas jovens, é bom, não fiz nenhuma experiência má, mas eu conheço o meu coração, então vou evitar o mal. Então despedi-me e fui trabalhar para outro sítio. Sei que nem sempre é fácil. Na Suíça temos outras condições, mas onde for possível, eu aconselho: melhor ganhas menos, mas estás com Deus. Mas eu me lembro que no último dia de trabalho ela foi ter comigo e ela disse-me: olha, Carlos, eu gostei muito da nossa amizade. Tu foste para mim uma boa influência e tu me lembraste de quem Deus é. Tu para mim foste como se fosse... Tu foste para mim um exemplo de uma verdadeira fé. E quando ela me disse isso, eu pensei: uma colega de trabalho, eu pensei assim: poças, mas imagina como é que seria a história se eu utilizasse a minha influência para tentar conquistar ela, ao invés de tentar levar para Cristo. E é por isso que eu digo que devemos a cada dia entregar a nossa vontade. E isso, não só, mesmo que estejas solteiro, toma atenção com as coisas que tu fazes. Não vais ao acampamento só simplesmente para conquistar pessoas. Cuidado. Dá cada passo com Deus. Esse crescimento eu gostaria de comparar com estas duas imagens. Por um lado, nesse processo, nós somos como bebés. E os bebés sempre precisam de ajuda. Mas à medida que precisam de ajuda, eles crescem, né? Fortalecem os músculos e aprendem mais.
E da mesma maneira nós somos assim. Tanto mais que as pessoas que eu ajudo, como é que eu ajudo? Normalmente, como eu já disse, eu tento ganhar confiança, eu partilho com elas o meu testemunho, e depois entro em contato com elas e normalmente acompanho, ou seja, nós normalmente telefonamos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, eu acompanho o processo. E isso é muito importante, ter alguém assim, uma referência. O pastor Bastos fez a mesma coisa comigo. Isso ajuda bastante, porque a cada momento a pessoa dá um passo. Parece que não, mas a cada momento fica mais fortalecido e assim cresce. Mas eu também gostaria de comparar aqui também com a segunda imagem que eu julgo, que foi a imagem que Jesus disse. E nunca se esqueça na vossa vida. Jesus disse que quem está cansado e oprimido, para vir ter com ele e para tomar o seu jugo. Só que o jugo, se nós vemos bem, o jugo é esse instrumento que junta 2 bois. Ou seja, um boi somos nós e quem que é o segundo? Quem que é? É Jesus. E esse é o mais bonito, ou seja, nestes desafios da tua vida, tu não estás a passar sozinho. Jesus está sempre contigo. E se tu perceberes realmente isso, tu vais ver os teus desafios de uma maneira completamente diferente. Tu não tens que levar esse peso sozinho, Jesus está a levar contigo. E claro, para quem quer ajudar outra pessoa, claro, nessas áreas são bem sensíveis. Ou seja, não dá para arriscar ali, pensar que eu sei de tudo. O melhor dos casos é realmente levar pessoas. Temos aqui o pastor Bastos, que ajuda bastante, podem estar em contato comigo, ou têm outros contactos que podem realmente ajudar. E também digo, para quem teve uma infância não muito fácil, que existe várias, seja por causa do divórcio dos pais, seja por um pai abusivo, quem passou por um relacionamento abusivo também pode acontecer, por favor, busquem ajuda. Porque isso muitas vezes a pessoa entra num ciclo de vários problemas, muitas vezes a pessoa até consome pornografia, não tanto pelo vício em si, mas por causa de problemas dentro de casa. Por favor, busquem ajuda profissional. E caso vocês saibam de colegas, amigos, que passam pelo mesmo, digam realmente para buscarem ajuda profissional. Isso ajuda bastante. O conhecimento de Deus, a oração e a confiança em Deus também são fatores muito importantes. À medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, nós vamos encontrar a motivação, nós vamos encontrar forças para permanecer no bom caminho. Porque quem conhece a Deus vai descobrir que, na verdade, Deus tem sempre o melhor para nós. E a oração ajuda bastante. Orem muito. Na verdade, se não tem nada para pensar, não tem nada para fazer, orem. Porque normalmente, nesses momentos que não tem nada para fazer, Satanás vai aproveitar para vos dar um novo pensamento. Mas se vocês tiverem oração, vai ajudar bastante. E a confiança em Deus, olha, por favor, confiem mais em Deus do que confiar em vocês mesmos. Eu sei que é um grande desafio, mas isso faz uma grande diferença. Isso, eu até diria que é a raiz do problema. Se nós realmente confiarmos em Deus, até que não tínhamos de fazer a pergunta, ok, será que sexo antes do casamento ou depois do casamento? E só mais quanto a esse ponto, eu já mencionei na primeira parte, mas eu menciono outra vez. O que eu experimentei dentro do casamento é uma bênção única. Até podes conseguir fazer sexo fora do casamento, mas não vai ser a mesma coisa. E o que é que não vai ser a mesma coisa? Porque não tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus faz toda a diferença. Porque Deus dá, permanece. A alegria que Deus dá é uma alegria que nada pode destruir. E é isso que eu vivo no meu casamento. Que, na verdade, quando eu posso experimentar a sexualidade, é uma alegria completamente diferente do que eu experimentei antes. Porque é uma alegria que permanece. É como se nós fôssemos aprofundar a nossa amizade. E eu já ouvi de vários jovens que já tiveram não sei quantas pessoas e já fizeram sexo com não sei quantas pessoas, mas uma coisa que eles não tiveram é intimidade, verdadeira intimidade. E por outro lado, na verdade, isso contribui para destruir amizades e não para construir amizades. Mas eu acho tão bonito porque Deus leva as coisas que nos levam a aprofundar o amor, a aprofundar a amizade e a confiança. E este é o último ponto, alegria no Senhor. Nós podemos nos alegrar na obra que Deus nos fez. Isto também é muito importante. Em cada passo que vocês dão, alegrem-se. Fiquem felizes. Não olhem para o passado e dizem, olha, eu fiz isto, ou era assim. Não olhem para vocês mesmos. Se vocês olharem para vocês vão voltar a cair. Olhem para Deus e alegrem-se. Vocês podem ter a certeza que realmente vão vencer. E eu tenho 2 experiências minhas. Numa parte foi quando eu estava nesse processo, eu me lembro que nesse processo tinha tomado essa decisão, não quero fazer mais essas coisas, estava ali nessas lutas. Entretanto, eu comecei
a minha esposa, que naquela época tornou-se a minha namorada. E eu lembro muitas vezes que eu me encontrava com ela e eu partilhava, olha, tiveste esta tentação. E eu chorava e chorávamos juntos e orávamos juntos. E para mim, já vai pedir a minha, mas ainda assim ajudou-me bastante porque nós juntos ainda assim nos lembrávamos, olha, apesar dos desafios, estamos a dar passos e via realmente esse processo. Então, esse fator de olhar não para as coisas negativas, mas para as coisas positivas, de saber que, olha, está difícil, mas pelo menos estou a lutar. Isso é importante. Mas também tem outro exemplo que chegou um ponto que, graças a Deus tirou essa parte, o vício da minha vida, só que eu cheguei numa fase até mais perigosa do que a primeira. Porque eu cheguei a um ponto que, agora sou dono de mim mesmo, tenho autocontrole, ou seja, eu posso decidir o que é que eu posso fazer. Agora tenho tempo para fazer a minha vontade. E eu entrei numa dinâmica muito, muito perigosa. Porque eu já não era mais viciado em pornografia, já não consumia, mas esses princípios imorais continuavam aqui. E isso até tornou-se mais prejudicial ao meu relacionamento do que aquilo que era antes. É por isso que eu digo, é sempre bom considerar aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque isso vai te relembrar que não importa o disfarce que Satanás assuma para a tentação, tu vais sempre rejeitá-la. Porque tu vais saber, não importa se Satanás vem com A ou com B, eu não vou fazer mais isso. E para ser concreto, eu refiro a isso porque pode ser que possas até dizer, não me masturbo mais, não vejo mais pornografia, mas estás ali a cada semana com uma pessoa diferente. Ou estás ali no Instagram a ver imagens, mesmo que seja de irmãs ou de irmãos, que não são apropriadas. Ou seja, resumindo e concluindo, não podemos brincar com o mal, porque Satanás não brinca connosco. Ele nos dá a entender que ele brinca connosco, mas não brinca connosco. Então, podemos nos alegrar naquilo que Deus faz e fez por nós. E como eu já mencionei, cada dia que é um dia de vitória, quando eu me encontro com a minha esposa, nós agarramos a mão e nós cantamos vitória. Hoje tivemos um dia de vitória. Foi tudo quanto esta parte. Muito obrigado pela vossa atenção.